Acho que dá pra deixar menorzinho, não? Já foi. Como não É vai que ter ficar muito código, grande ali, ó. tá? Como não vai ter código, tá tranquilo. Galera, o tópico dessa palestra de sexta-feira é como se tornar expert em resolver problemas. Só que isso aqui vai ser a parte um. A parte 2 eu vou fazer depois e, de preferência, conversar com o Carlos para a gente pensar junto e fazer tópicos junto a partir das nossas experiências nos últimos anos resolvendo problemas. Então, Carlos, meu desafio, não só para você, mas para o resto do time também é, quando vocês forem resolver um problema, tentem pensar na estrutura de pensamento, de hábito, do que vocês fazem ou não fazem para resolver um problema. Porque existe um padrão. Nessa apresentação, eu peguei algumas coisas que eu lembrei. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Primeira coisa de tudo é o óbvio. Leia o erro e siga o fluxo. O que é seguir o fluxo? Normalmente, não só no Flutter, mas em outras tecnologias, para acontecer um erro, ele vai no estilo de árvore. Então, vai passando por várias camadas, até chegar de fato no seu código. Porque a gente usa framework. O que é um framework? É abstração. É coisas que a gente deveria ter feito direto na linguagem, mas que já está ali pré-pronto para a gente. E se são coisas, significa que vai ter várias camadas. Então, classe estendendo de classe, que estende de classe. Se dá um erro em um, ele vai subindo de certa forma, até chegar na parte mais abstrata possível, né? Na parte mais humana possível, que é o framework, que é onde a gente errou. Então, a minha dica é primeiro ler o erro e depois seguir o fluxo. Seguir o fluxo no sentido de ir vendo parte por parte das camadas, porque vocês vendo parte por parte, vocês vão ir compreendendo o porquê que aquele erro aconteceu e por que aquilo não deveria ser daquele jeito. Entenderam? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Vou só mutar meu celular aqui para não fazer esse barulho. Vocês podem me parar e fazer alguma pergunta, ok? Segunda coisa, uma coisa depende de outra. Isso aqui é importante a gente saber. Porque muitas vezes está dando um erro no arquivo e a gente fica preso naquele arquivo, acha que o erro está ali e que é isso. E aí a gente fica preso na visão ali. Talvez o erro realmente está ali. Só que o erro foi acontecer lá em uma outra coisa, que dependia de algo, que dependia de algo, que depende do seu código. Então, vocês entenderem isso, esse lance de camadas, de que uma coisa depende da outra, vai ser importante, porque vocês vão seguir as coisas, apertando o Ctrl e o botão esquerdo do mouse. E aí vocês vão entendendo como que está estruturado aquilo, como que está arquitetado aquilo, nem sei se existe essa palavra, mas como que está a arquitetura daquilo, para vocês compreender exatamente a forma certa que deveria acontecer algo ou a forma errada. Então vocês têm que ter essa noção de que uma coisa depende da outra. É aquele famoso meme, né? Tipo, deu erro na linha 22, mas meu código vai só até a linha 12. Tipo, normalmente é porque está numa biblioteca que o seu código principal está dependendo, algo assim. Então, vocês têm que entender que uma coisa depende da outra. Uma coisa certa depende de outra coisa certa para dar certo. Se uma dessas duas coisas está errado, provavelmente o resultado final vai ser errado. Porque uma coisa depende da outra. Uma coisa depende que a outra funcione corretamente. Então vocês têm que ter esse mindset, porque muitas vezes vocês vão ficar presos em um arquivo, em uma visão, porque vocês acham que é só ali que está seu código, pronto. Você está comunicando direto com o computador. Mas não é assim. Existem muitas, mas muitas camadas. E isso, digo de camadas que a gente tem acesso. Porque depois do que a gente tem acesso, ainda tem muitas camadas. Então vocês têm que entender isso. Uma coisa depende da outra. Ok? E aí, depois de vocês terem entendido esses dois conceitos, de vocês terem lido, de vocês terem seguido o fluxo, vocês têm que dar um fôlego para pensar. Então, fazer uma mini pausa para vocês pensar. É o momento em que vocês não vai perseguir nada, vocês não vai é, fazer nada além de parar um pouco e pensar. E esse pensar inclui uma observação analítica daquilo. Ok? Então você vai dar um fôlego para pensar. Às vezes o problema vai ser tão complexo que esse fôlego para pensar, essa pausa, vai ser uma pausa que vocês precisarem fazer uma caminhada. Vocês ir pegar um café, vocês fazer alguma coisa desse gênero. E junto com esse fôlego para pensar,
vocês vai colocar a memória de vocês para trabalhar. Sim, para resolver problema é importante você estar com a memória em dia. Por quê? Porque vocês precisam guardar o comportamento que deveria acontecer e guardar o que está acontecendo. Porque imagina, vocês estão procurando um bug, só que aí você não lembra como que deveria acontecer as coisas. Então você nem lembra qual é o objetivo principal que você tem que atingir. E aí, caso você lembre o que deveria acontecer, e você está ali procurando erro, e você esqueceu o que estava acontecendo de errado, vocês não vão conseguir resolver também. Então vocês precisam guardar o que deveria acontecer e o que está acontecendo. Porque aí, vocês guardando essa informação, o cérebro lógico de vocês vai trabalhar em cima dessa informação. Então, por exemplo, vocês vê um método lá que está pedindo, sei lá, vamos colocar aqui, uma parada dynamic. Aí beleza, aí você está continuando analisando o código, você já passou por aquele método. E aí lá na chamada desse método está sendo passado uma lista. E dentro desse método está fazendo algo. Aí vocês lembram, assim, opa, peraí, mas lá estava Dynamic. Eu acho que lá tem que tipar como lista. Porque dentro desse método está usando algo que o Dart precisa que seja especificamente lista. Que seja explícito. Então vocês viram? Por quê? Porque vocês guardou o que está acontecendo e o que deveria acontecer. O comportamento esperado e o comportamento atual. Então, essa parte de memória é importantíssimo, sim, principalmente em fluxos grandes, porque uma coisa é vocês analisar um método e onde está sendo chamado método. Outra coisa é vocês analisar uma arquitetura limpa com, sei lá, 30 features, onde 4 dependem uma da outra. Então, essa parte de guardar o que deveria acontecer, o que está acontecendo é importantíssimo. E junto com esse guardar, uma dica que eu dou para vocês conseguirem guardar é manter a presença. O que é manter a presença? Na hora que vocês pregar os olhos para resolver um problema, você está aqui e no agora. E vocês entrar dentro do projeto. Entrar dentro no sentido de consciência. Porque não adianta nada, você está olhando o código, você conseguir até guardar ali o que deveria acontecer, o que está acontecendo de forma básica, mas aí do nada você está pensando, hoje na academia eu acho que eu vou fazer aquele negócio lá, hoje eu acho que eu vou passar no mercado depois, eu tenho que resolver aquele problema, nossa, tal pessoa brigou comigo, nossa, tal pessoa desrespeitou. Então, o que vai adiantar? O seu cérebro não está totalmente aqui. A gente já não usa 100% do cérebro, mesmo se esforçando. Imagina se a gente não se esforçar para se manter presente. A gente vai estar usando menos cérebro que uma minhoca. E isso é ruim, porque você não vai estar aproveitando todo o seu potencial. Então, se mantenha presente. E como faz para você se manter presente? Uma dica que eu dou é observe detalhes. Uma forma que hoje eu muitas vezes consigo me manter presente é começar a prestar atenção nos detalhes. E eu digo isso agora, nem é no contexto só de código, mas no contexto de vida. Eu chego num lugar, começo a observar as coisas, detalhes, começo a analisar o comportamento das pessoas. Onde que vai a mão, né? A mão do sentimento, a mão da ação, não sei o quê, para onde está direcionado os pés, não sei o quê, a cor de cabelo, a cor do olho, a cor da mochila, a cor da roupa, não sei o quê. Você vai observando os detalhes, observa uma plantinha que tem no local, não sei o quê. Quando você começa a observar os detalhes, o seu cérebro vai direcionar a atenção para o aqui e agora. E isso é importante. Nos códigos, o que vocês podem fazer? Vocês podem prestar atenção nos detalhes do código. Variáveis que estão sendo instanciadas, métodos, classes, herança, onde que está herdando o quê, onde que está passando tal valor, o que não está passando. E assim, caso vocês não conseguirem só olhando o código, começa a olhar seu notebook. Olha as teclas, olha as cores, olha o formato, olha. Então você vai conseguir se manter presente primeiro no aqui e agora, fora do computador. Depois você entra para dentro. Mas primeiro você tem que estar aqui. Você tem que estar na sua mesa, entendeu? E esse guardar o que deveria acontecer, que está acontecendo, essas informações, o cérebro ele vai processar. E esse processamento vai necessitar que você seja um compilador, um interpretador humano. O que isso significa? Que você vai passando de linha por linha, de cima para baixo, da esquerda para a direita, como se você fosse um computador e estivesse interpretando o seu código. Então ali, se você vê que tem uma variável que está escrito leite e que tem um sinal de interrogação, você, como um compilador e interpretador humano, você vai falar assim: opa, peraí, mas se o leite fala que eu vou atribuir um valor antes de ser usado essa variável e o nulo e o ponto de interrogação fala que pode ser nulo, alguma coisa está errada, peraí. Ou pode ser nulo,
ou eu vou atribuir um valor. Então, ou é certeza que eu vou atribuir um valor. Então, peraí, que tem uma inconsistência. Porque muitas coisas o seu código vai deixar, o Dart Analyzer não vai pegar muitas coisas, principalmente erro de lógica, principalmente erro de lógica de regra de negócio. Então você precisa ser um compilador e um interpretador humano, onde você não vai verificar se você está passando uma string para o inteiro. Você vai verificar se o que você está passando, se a variável que você criou faz sentido ela existir. Se faz sentido o valor que você passou. Se faz sentido o lugar onde você passou. O lugar onde você está usando a variável. O lugar onde você está usando o método. Se o retorno daquele método realmente é para ser void, que é sem retorno, ou se é para retornar uma lista, ou se é para retornar o futuro. Então você precisa fazer esse processo de ser um compilador e interpretador humano, somado com tudo que a gente viu até agora. Que é o quê? Ler o erro, seguir o fluxo, entender que uma coisa depende da outra, e você guardar o comportamento que deveria acontecer e o comportamento que está acontecendo. Né? E aí a gente vai para o próximo passo. Depois de você fazer essa análise, essa parte analítica, você tem que saber fazer essa parte analítica também. Porque às vezes você vai fazer ali o check-up, né? Beleza, mas e aí? E depois? Isso você não entendeu? Isso você não conseguiu? E aí entra um próximo contexto, que é saber olhar grande e saber olhar pequeno. Quando você vai analisar um erro que está na linha 5, você não pode só olhar a linha 5, porque seu código não se resume à linha 5. Você tem que olhar o que tem antes e depois. E aí é saber olhar grande e saber olhar pequeno. Aí tem até uma frase que eu criei ali: resolver problemas é uma dança entre filtrar e ignorar, olhar grande e olhar pequeno, pensar o óbvio e pensar o impossível. Sempre você vai fazer desse jeito. Resolver problema é isso, é uma dança. Você vai aqui, você filtra aqui, você ignora aquilo que você não entendeu no momento, daí você olha grande, aí você olha pequeno só para a linha 5. Olhar grande que eu digo é você olhar contexto geral, o escopo geral. O olhar pequeno é você especificar sua atenção para uma parte, um bloco específico do seu código, uma lógica específica do seu código. Pensar o óbvio é o quê? É ver o óbvio. O óbvio é o básico. O que é o básico? Pera, essa variável aqui é uma lista, mas peraí, eu estou passando aqui uma lista, mas esse valor dessa lista não era para. Não. Então você sempre vai pensar o óbvio. Está retornando? Eu estou chamando um método que eu criei? Então sempre é primeiro o óbvio. Aí depois você pensa o impossível. Aí depois você vai ir para contextos mais complexos. Pera, o Flutter terminou de buildar essa tela, terminou de executar o método build para me chamar esse set state, terminou de chamar o método build para me trazer essa requisição. Pera, essa requisição ela é assíncrona? Preciso colocar dentro de um feature builder? Preciso colocar um update aqui, preciso não sei o quê, preciso colocar um get builder realmente aqui. Então, você vai pensando daí o impossível. Porém, você tem que entender que é uma dança. Então, você não pode ficar estático. Pessoas com pensamento estático normalmente vai ter dificuldade para programar. Porque programação é uma questão de flexibilidade. Quanto mais flexível você for em fazer coisas totalmente extremo em um curto período de tempo, melhor você vai ser. Então, quanto mais você saber filtrar e ao mesmo tempo ignorar partes do código, mais rápido você vai chegar no ponto que você precisa. Então, quanto mais rápido você conseguir pensar o óbvio e pensar o impossível, fazer essa alternância, essa dança de forma mais rápida, melhor como desenvolvedor você vai ser. Quanto mais olhar grande você conseguir e ao mesmo tempo você diminuir o seu foco, como se fosse o zoom do seu celular, para você diminuir o zoom, você focar naquilo específico e ao mesmo tempo você falar, opa, aqui tá certo, e você já mudar, o tempo que você demora entre alternar entre uma coisa e outra, meio que vai ditar de certa forma quão bom você vai ser. Óbvio, tirando a parte do conhecimento técnico, ok? Então, vocês têm que entender que resolver problema é uma dança. E vocês precisam aprender a dançar. Então, vocês precisam aprender a filtrar e ignorar. Eu queria trazer aqui algum bug que esteja acontecendo para mim resolver e explicando para vocês. Normalmente, todos esses passos, quando você se torna um desenvolvedor bom, você vai fazer eles de forma automática já. Você não vai perceber, você não vai criar um checkpoint e você vai falar, bom, eu já cumpri o passo 2 do Ailton, agora eu vou para o passo 3. Você já vai fazer isso de uma forma automática e muitas vezes você nem notava. Talvez você que está assistindo isso, você talvez nem notava que você executava de certa forma esses passos. Talvez não em sequência, mas executava.
E aí, além de saber olhar grande, saber olhar pequeno, de fazer essa dança, você precisa entender que você precisa ter uma compreensão do que são coisas específicas. Coisas específicas são tipos de dados. Programar é uma grande macarronada de dados organizado. Você está trabalhando com dados, classe, objeto, variáveis inteiras, variáveis vista, fazendo coisas assim, ok? Então vocês precisam entender tipos de dados. Vocês precisam entender que se vocês criam uma variável x, essa variável x vai ser de tal tipo, você precisa passar tal tipo. Se você for fazer um for, não sei do que, precisa ser uma lista, né? Ou que seja, precisa ser um. Como é o nome daquele tipo genérico, gente? Não lembrei. E aqui, no oitavo ponto, as 5 coisas para você dominar Flutter Dart. Primeira coisa, o lugar das coisas. O lugar das coisas. Não adianta você querer passar um widget se você não está passando dentro de um children, ou dentro de um tilde, ou dentro de algum lugar que espera um widget. Então, o lugar certo das coisas. É a primeira coisa de tudo. O segundo é o que espera. Então, o que um parâmetro espera? O que essa propriedade espera? Ah, ele espera um inteiro. Ah, ele espera um booleano. Ah, ele espera tal coisa. Então, primeira coisa, o que ela espera? Outra coisa, o que retorna? Porque muitas coisas vai retornar uma classe, vai retornar um it, vai retornar um coluna, vai retornar uma lista, vai retornar alguma coisa. E essas coisas envolvem o quê? Orientação objeto. Classes, classes que estende de classe, objeto, tipo. E para você fazer tudo isso junto e misturado, vai precisar de mudança de estado. E quando eu digo mudança de estado, não é só você clicar no botão e você mudar a cor de algo. É você entender que aquela variável está mudando de valor e que só a view, que é a parte de visualização, está recebendo esse novo valor e está redesenhando a tela. Dependendo do gerenciador de estado, só no lugar que você precisa. Dependendo do gerenciador de estado, redesenhar todo o método build, passando por todas as coisas. Mas aí, dependendo da key, da, do registro que está na árvore de Object Render, dependendo, ele não vai renderizar de novo, porque ele viu que aquilo não teve nenhuma mudança, né? Então, por isso que é importante criar, extrair com classes, não com métodos, mas isso daí já é papo para outra palestra. E o 9, somente o seu corpo fazem parte do mesmo sistema. Então vocês têm que treinar sua inteligência, sua saúde mental e sua saúde física. Vocês precisam ler livros, vocês precisam estar consumindo coisas importantes. Não adianta nada, vocês têm um conhecimento, vocês saber, mas vocês não conseguem usar da forma que poderia. E esse não conseguir usar, muitas vezes não é por falta de conhecimento, é por falta de lembrar do conhecimento que você já estudou. E por que você não consegue lembrar? Porque seu corpo e sua mente estão uma merda. Simples assim. Não tem, é simples assim. Então, às vezes você tem um potencial enorme, você está estudando, mas você não consegue aprender o quanto você poderia e você não consegue usar o que você aprendeu o quanto você poderia, por falta de você entender que corpo e mente faz parte do mesmo sistema. Eu mesmo tenho certeza que eu poderia ser muito melhor do que eu sou, se eu seguisse mais a risca a parte de alimentação, que eu peco bastante. Então hoje eu já estou fazendo academia ali, tô me sentindo já muito mais produtivo, muito mais. E tá muito melhor para resolver problema e para tudo. Porque sua mente ela fica mais clara, gente. E quando eu digo saúde mental, eu tô falando, volta lá naquele tópico de presença. Você tem que treinar sua inteligência emocional, que faz parte da sua saúde mental. Porque a sua inteligência emocional faz toda a diferença. Sua inteligência emocional é o que vai ditar o quão rápido você vai superar uma frustração, tanto do próximo, que pode ter te frustrado, quanto você pode ter se frustrado. Porque a gente é assim, a gente é ser humano. Às vezes a gente não vai conseguir aprender algo na velocidade que a gente queria, a gente vai se sentir frustrado, a gente vai se comparar com outra pessoa, vai se sentir frustrado. Então, vocês precisam treinar a sua inteligência emocional. Vocês precisam melhorar a sua saúde mental. Se precisar de psicólogo, vão no psicólogo, baixa aqueles aplicativos. Psicólogo online é mais barato, tem né, até por, sei lá, 60 e poucos reais a hora, 50 e poucos. Faz uma horinha por mês, uma horinha cada 2 semanas, dependendo de quem ganha mais. Então vocês precisam entender que
Tudo isso está interligado, gente. Corpo, mente, faz parte do mesmo sistema. Então vocês precisam treinar essas duas coisas. Porque não adianta, se vocês estão dormindo mal, se vocês estão se alimentando mal, se vocês não estão cuidando da sua saúde mental, se vocês não estão cuidando do seu corpo, está sendo sedentário, velho, não espere que tu vai conseguir ter um bom desempenho, vai ter uma boa aprendizagem, vai ter uma boa resolução de problemas. Pô, olha só que doideira. Quando você não cuida da sua mente e do seu corpo, você já tem um monte de problema para resolver fora do código. Você já sofre constantemente com um monte de problema que não tem nada a ver com programação. Então, como raios tu vai conseguir resolver um problema de computadores, tu já está sofrendo com uma porrada de problemas não envolvendo o computador. Então, vocês têm que começar a resolver esses problemas mais de fora. Porque aí vocês vão ficar melhor em resolver o problema de dentro. Ok? Um complemento aqui, sua mente e seu corpo fazem parte do mesmo sistema. E seu resultado usando o computador se interliga com isso, ok? E o 10, seja mais persistente que o bug. Nada adianta tu implementar tudo que eu disse aqui, porém por 10 minutos. Tem que ser diário, tem que ser diário. Se tem um bug, resolve. Ontem eu fiquei sofrendo com essa merda, que nem é o negócio do deploy dos Cloud Function lá de Node.js, tive que instalar no Node.js na minha máquina, instalar npm, instalar no... mas o Python ele já foi sozinho no script se eu não me engano, do npm, do próprio Node.js. Mas assim, o detalhe é que eu tava sofrendo com problema, gente, eu acho que eu fiquei, sem zoeira, mais de 1h30. Acho que mais de 2. Eu fui dormir quando eu resolvi, quando eu vi ali, ó, deploy completed, verdinho. Ainda bem que colocaram verde, né? Pra ficar mais... Mas assim, eu fui até resolver. Ontem eu foquei 13 horas e pouco, assim, tipo, ao total. Mas eu fui dormir, assim, quando... Eu quase fui dormir sem ter resolvido. Só que sabe o que ia acontecer no outro dia, se eu fosse dormir sem ter resolvido? Eu ia acordar, a primeira coisa do meu dia, nossa, eu acho que eu só trataria minha cachorrinha. Eu iria resolver esse troço. Eu iria resolver esse negócio. De alguma forma. Se não seja eu ia trazer alguém para resolver, mas ia ser resolvido um pouquinho problema. Mas o que eu quero dizer é para vocês serem mais persistentes. Mas assim, a persistência, não se engane, não é aquilo de ficar com o olho travado. Vocês podem pegar um cafezinho, lavar o rosto, tomar um banho, fazer uma caminhada. Cada um tem a sua forma de escape dessa pausa. Alguns assistem um videozinho no YouTube, alguns assistem não sei o que, às vezes ouvem uma música, às vezes pegam um livro para ler, às vezes ouvem um hino, gospel, um funk, que seja. Credo, espero que vocês não usem funk, enfim. Mas assim, o que importa é que vocês precisam ser mais persistentes nesse sentido. Beleza, galera? Então, this Beleza. is, essa foi a primeira parte, né, da apresentação. Espero que vocês aprenderam bastante.